Eu não sei se você já percebeu, mas é uma realidade explícita na palavra de Deus, uma verdade comprovada pela Bíblia, que Deus, Ele não perdoa traição. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia, mas Ele não tolera covardia, Ele não tolera traição. No livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 8, diz que os covardes, os traidores, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Deus, Ele não perdoa traição. Quando Deus criou o homem e a mulher, há séculos antes que o mundo viesse a existir, antes que Deus criasse o homem, antes que Deus criasse a mulher, antes que Deus criasse o globo da terra, houve uma traição no céu. Lúcifer, segundo o livro do profeta Isaías e segundo o livro do profeta Ezequiel, Lúcifer, ele era um querubim ungido. Ele era um anjo de Deus. Ele era um dos anjos mais poderosos que Deus criou. E ele traiu Deus uma vez. E foi o suficiente de Deus expulsar ele do céu. Então percebemos que Lúcifer pecou uma vez, fez uma rebelião no céu contra Deus. E Deus não perdoou Lúcifer. Deus o expulsou do céu juntamente com os anjos rebeldes que acompanharam a Satanás. Entrando para a terra, para o globo da terra, Deus cria o céu, Deus criou o globo da terra, os animais, criou os seres humanos, o homem, a mulher, Adão e Eva. E a Bíblia diz que Adão e Eva desobedeceram a Deus, traíram Deus com Satanás. Adão e Eva pecaram uma só vez e Deus não perdoou. Deus lançou fora do jardim do Éden Adão e Eva. Hoje toda a terra está amaldiçoada. Entrando para o Novo Testamento, Judas Iscariote andou com Jesus. E ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Jesus poderia repreender Satanás que estava em Judas, mas é porque Deus, Ele não perdoa traição. Judas Iscariote se matou. No livro de Atos dos Apóstolos diz que ele caiu de um alto de um penhasco, aonde todas as suas entranhas se derramaram. Então, o que entendemos pela palavra de Deus? Deus, ele é amor, mas ele é um Deus que ele não aceita ser traído. Entrando para a convivência de casais, quando há uma traição no casamento, e o casamento não se torna mais o mesmo, a confiança se acaba, porque a pessoa não confia mais. Deus, ele já toma a decisão de, não quero mais você perto de mim, se afasta de mim, Satanás. Deus já pega logo pesado. Então, quem ama não trai. Pode guardar isso no seu coração. Se a pessoa que estava do seu lado ou que está do seu lado está te traindo, ou se você está traindo teu marido ou a tua esposa, é porque você não ama ela. Se a pessoa te traiu, é porque essa pessoa não te amava. Essa pessoa estava mentindo, usando simplesmente uma capa mentirosa. Na sua frente uma coisa, na sua ausência outra coisa. Ontem eu estava conversando com a minha esposa e dizendo para ela assim, que eu só consigo ser fiel a ela se eu respeitar a Deus, se eu respeitar os mandamentos de Deus, porque se eu não tiver respeito
com Deus, eu vou ter respeito com ela? Eu tenho que ter temor a Deus, porque Deus está em todos os lugares. Aonde eu estiver, Deus está me vendo. A minha esposa não. Ela só me vê um certo momento ali, mas depois eu saio da vista dela, ela não sabe o que eu estou fazendo, com quem eu estou falando. Então, o casamento, ele só se torna um casamento sadio se a pessoa respeitar Deus. Você tem que orar a Deus pela sua esposa, pelo seu marido, pedindo a Deus: Senhor, dá para o meu marido, para minha esposa, o teu Espírito Santo, porque o teu marido, respeitando Deus, sentindo o desejo de obedecer os mandamentos de Deus, ele vai entender que adulterar é pecado. E que por mais que ele esteja longe dos teus olhos, ele vai permanecer fiel a você. Por mais que ele esteja longe de você, que a sua esposa esteja longe de você, muitas das vezes pode ser tentado por Satanás. Satanás usa uma mulher ou um homem para tentar você, às vezes no colégio, no trabalho, na rua, no comércio. Entendeu? Aí o que acontece? Se você tiver o temor a Deus, você vai respeitar a tua esposa. Se você tiver o temor a Deus, você vai respeitar o teu marido. Agora, sem temor a Deus, você nunca vai permanecer fiel. Cedo ou tarde você vai se deitar com outro homem, com outra mulher, porque isso é da natureza humana. Somente com o poder do Espírito Santo é possível vencer as forças da carne e as tentações dos demônios. O diabo, ele usa mulheres para derrubar o cristão, e o diabo usa homens para derrubar a mulher. Essa palavra é para que você se conscientize de uma coisa. Não adianta, por exemplo, não adianta eu ter temor à minha esposa, porque eu só vou bancar o santinho na frente dela. Quando eu estiver longe dela, eu vou trair ela, porque eu não tenho temor a Deus. Agora, se eu tenho temor a Deus, eu vou ser fiel a ela na frente dela e na ausência. Então, aí onde entra, não adianta você estar bisbilhotando o celular da tua esposa, bisbilhotando o celular do teu marido. Eu sei que lá em casa é assim: na hora que eu quero pegar no celular da minha esposa, eu pego. Na hora que ela quer pegar no meu celular, ela pega. Entendeu? Mas entenda uma coisa. Se a pessoa tem tendência de conversar escondido com outra pessoa, se o homem tem tendência de conversar com outra mulher escondido, quando ele estiver longe dos olhos da mulher, ele vai conversar. Se a mulher tem tendência de conversar com outro homem, quando ela estiver na ausência dos olhos do marido, ela vai conversar, porque ela não tem temor a Deus. Por isso que o inferno está enchendo de pessoas. Por isso que a cada dia o inferno recebe mais e mais pessoas. Porque são pessoas que bancam uma falsa santidade. Na frente das pessoas são santos, mas as escondidas aprontam. Então, no dia do julgamento haverá surpresa. Muitas pessoas que você acha que é um santinho, que é uma santinha, não tem nada de santinho. Tem pessoas que pensam porque está com cabelo comprido, não usa maquiagem, não usa batom, saia lá no pé, é santinha. Aí apronta as escondidas. Marido não sabe, pastor não sabe, mas Deus vê tudo. Ninguém se esconde dos olhos de Deus. Deus vê quando você pega o celular, Deus vê o que você procura no celular, Deus vê com quem você está conversando, o que você está conversando. Então nada fica oculto aos olhos de Deus. Eu posso esconder da minha esposa, mas de Deus eu não consigo esconder. E outra coisa, eu vou prestar conta, não é com a minha esposa, é com Deus. Então, a traição é para pessoas baratas, para pessoas que não têm respeito, para pessoas que não têm temor a Deus, para pessoas que não respeitam os mandamentos de Deus, que diz: não adulterarás, não desejará o homem do próximo, a mulher do próximo, porque isso é adultério aos olhos de Deus, isso é pecado aos olhos de Deus. Então, se você tem um esposo, você tem uma esposa, peça a Deus o Espírito Santo: Senhor, me dá o teu Espírito Santo para eu poder respeitar o meu marido.
Se você não está respeitando o teu marido, é porque você não tem temor a Deus. E não adianta o teu marido pegar você no pé, não adianta ele nem lhe acorrentar. Por quê? Porque não adianta. Se você não tem temor a Deus, já era. Breve você partirá para o inferno. Breve. Então, o que comprova, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, eu quero ser fiel à minha esposa. Como ser? Lendo a Bíblia, orando e vigiando. Ocupando minha mente com as coisas de Deus. Ocupando minha mente com oração, com a palavra de Deus, com coisas de Deus. Nada de ficar enfincado no Facebook, fazendo amizade no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Isso é para pessoas que não têm o Espírito Santo. As igrejas evangélicas estão lotadas de pessoas hipócritas que se escondem de trás da Bíblia. Milhões de crentes, preste atenção no que eu estou dizendo, milhões de crentes já foram para o inferno. E milhões estão indo. Milhões de crentes já foram para o inferno e milhões estão indo, porque não tem temor a Deus. O próprio Jesus disse que são muitos chamados e poucos escolhidos. Jesus disse que no meio da igreja tem os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Entenda uma coisa, se você não respeitar Deus, a quem você vai respeitar? Você acha que se eu não tenho temor a Deus, eu não tenho medo de pecar contra Deus, eu vou respeitar a minha esposa? Jamais. Você acha que se a minha esposa não tiver temor a Deus, se a minha esposa não tem temor à palavra de Deus, ela vai me respeitar na minha ausência? Jamais. Jamais. De uma coisa você tenha certeza, Deus ele não perdoa traição. E segundo a palavra de Deus, a Bíblia nos ensina a perdoar, mas não manda você continuar do lado de uma pessoa traidora. Preste atenção, perdoar é uma coisa, continuar do lado do traidor é outra coisa. Lembre-se, Lúcifer pecou uma vez, Deus expulsou ele do céu. Adão e Eva pecaram uma vez, Deus expulsou do jardim do Éden. Então traição para Deus não tem perdão. É a palavra de Deus que prova isso. Então se você está entrando por esse caminho, saiba de uma coisa, você está entrando para um pecado que não tem perdão. João, ele escreveu nas suas cartas, ele disse que existe pecado que não tem perdão. E a traição, o adultério é um dos pecados que Deus não aceita. Eu peço muito a Deus que Deus me guarde dessas coisas ruins, mas eu falo é sério, irmãos. Para mim, a mulher, depois dela tirar a roupa para outro homem, por exemplo, tá morando comigo, a minha esposa, depois dela tirar a roupa para outro homem, para mim não serve. Se chegar para mim confessar, ou eu descobrir, eu perdoo, tudo, mas cada um segue o seu caminho. Então a Bíblia manda se afastar das más companhias, desses que dizem que são cristãos e não são. Você pode ver que Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse que tinha um homem lá que estava tendo relação sexual com a própria madrastra. E Paulo disse, tire do meio de vocês esse iníquo e entregue ele a Satanás. Por quê? Porque são pecados imperdoáveis. Adultério, traição, diante de Deus ele não perdoa. Então cuidado quando você entra para o lado da traição, do adultério, porque segundo a Bíblia é um pecado que Deus não perdoa. Não é só a blasfêmia contra o Espírito Santo que Deus não perdoa, não. Existem pecados que Deus não perdoa. Deus perdoou Lúcifer? Lúcifer, ele só foi simplesmente um rebelde. Adão e Eva somente comeram do fruto, foi o suficiente de Deus expulsar para fora do jardim. Então entenda uma coisa, traição é um pecado que Deus ele não perdoa. E se Deus, que é o nosso Pai, nos ensinou assim, então vamos seguir assim. Você está do lado de uma mulher, de um homem, que ele prova que não te ama, te traindo você, a Bíblia manda você perdoar, mas não continuar do lado do traidor. Fica aí a palavra e a reflexão para todos. Deus abençoe.